abrir a nossa Bíblia na carta aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 4, nós vamos com os versículos 12 e 13. Nessa série de exposições no livro de Hebreus, que é o nosso propósito de agora, se possível até o final do ano, a gente conseguir estudar e expor a carta inteira. Nós estamos hoje então com esse texto. Diz assim a palavra do Senhor Deus: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Amém? Vamos orar então. Bondoso Deus e Pai, nós oramos, Senhor, que como a sua palavra diz, Senhor, que a sua palavra é espada cortante, espada que penetra profundamente, que nessa noite, Senhor, ela possa penetrar os nossos corações, que ela possa discernir as nossas motivações, e que possa, Senhor Deus, causar revolução, conversão, renovação, regeneração em nossas vidas, ó Deus. Tudo isso, ó Deus, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, então, esse texto que nós vamos expor hoje, ele está inserido no seguinte contexto. O escritor de Hebreus está falando da entrada no descanso de Deus pela fé. São os versículos anteriores. E ele está dizendo que aqueles irmãos que saíram do Egito, que foram chamados para a liberdade, não encontraram o descanso, perderam-se no deserto, porque não obedeceram à palavra de Deus. Muitos, às vezes, pensam que esse descanso de que o autor está falando é o descanso eterno, é a salvação. Mas se nós observarmos bem, nós vamos perceber que ele não está falando da salvação. Porque uma vez salvo, para sempre salvo. Ele está falando daquilo que nós não usufruímos na nossa vida, enquanto não chegamos no nosso lar eterno, no nosso descanso eterno. Porque a partir do momento que nós aceitamos Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós já possuímos a vida eterna, nós já estamos com o nosso nome escrito no livro da vida. Mas é aquilo que eu um dia expondo aqui, os irmãos devem se lembrar, é o já e o ainda não em perfeição, ainda não completamente, mas nós já possuímos. Então, nós, apesar de salvos, apesar de termos o nosso nome escrito no livro da vida, mediante a nossa fé em Jesus Cristo, como nosso único e suficiente Senhor e Salvador, nós não usufruímos de tudo que nós poderíamos nessa vida. Por quê? O autor está dizendo, porque nós não obedecemos a palavra. E ele diz no versículo 11, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim que de ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. Falando do povo. Porque eu pergunto para vocês, será que aquele povo, Deus tirou o povo do Egito para matar o povo do deserto? Não, é evidente que não. Deus salvou aquele povo, mas eles não entraram na terra prometida. Por quê? Por desobediência. Desobediência à palavra de Deus. O nosso Deus é um Deus bondoso, amoroso, mas Ele é um Deus justo. Às vezes a gente se esquece disso.
Tá? Nós comentávamos hoje na escola dominical que muitos já estão tratando Deus como colega, né? E aí, como é que está o cara lá de cima? Meus irmãos, nós precisamos de mais reverência com a palavra de Deus. Por isso, hoje eu quero partilhar com os irmãos, à luz desses versículos, o tema Palavra de Deus, palavra viva e eficaz. Nós sabemos, meus irmãos, que o mundo de hoje ele está cheio de livros, muitos livros de autoajuda, e esses livros, na maioria deles, têm algum título tipo assim, 10 passos para a felicidade, 5 passos para conquistar o sucesso. Nós também temos um monte de livros que nos ensinam a criar nossos filhos. Livros que nos ensinam a educar nossos filhos. Um clássico nessa linha é o Quem Ama Educa, do Isamitiba. Né? Ontem mesmo a Kátia aqui estava compartilhando de nós um livro. Como é o nome lá? O bebê? A Vida do Bebê. Livros que ensinam a cuidar das crianças. Todos esses livros, eles são uma tentativa de resposta, uma tentativa de ensinar os homens como proceder, como agir corretamente em relação a um determinado assunto. Ou seja, em relação à felicidade, em relação ao sucesso, em relação à criação de filhos. E muitos deles são extremamente úteis para isso. Mas o maior manual de todos para a nossa felicidade e para o discernimento de todas as coisas está aqui. Deixa eu tirar aqui. Esse é o maior manual de todos. O manual do nosso Criador. A Palavra de Deus. A Palavra de Deus não é só um manual de vida, ela é também o maior e melhor instrumento de precisão que existe. Se eu quiser saber o meu peso, eu vou subir numa balança. Se eu quiser saber a minha altura, eu vou precisar de uma trena, de uma fita métrica ou algo equivalente. Se eu quiser saber a minha pressão arterial, eu vou precisar daquele aparelhinho, como é que chama, Cristina? Medidor de pressão. Tem um nome lá complicado, né? Um bichinho, o soprador. Esfigmomanômetro, lembrei. Vou precisar de um esfigmomanômetro. Se eu quiser saber a frequência do meu coração, vou precisar de um monitor de batimentos cardíacos e assim por diante. Enfim, para quase tudo nesse mundo existe um instrumento capaz de realizar medição. Mas eu pergunto para vocês, e para saber, para separar, ou para usar uma palavra muito usada nos nossos dias, para discernir o certo do errado, o que é que eu uso? E para separar o bem do mal, o correto do incorreto, para isso, meus irmãos, nós usamos a Palavra de Deus. E pensando nisso, eu quero falar com os irmãos desse nosso texto, uma palavra viva e eficaz. Para isso vamos usar a parte A do versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A palavra de Deus não é simplesmente uma coleção de palavras, um meio de comunicar ideias, mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é vivente, e ela é uma força dinâmica que obra em nós, ou seja, que trabalha em nós. A palavra de Deus, apesar de escrita há milhares de anos, ela permanece atual. Nós pegamos um texto do livro de Deuteronômio, de Provérbios, de Salmos, está atualizado. Nós pegamos textos do Novo Testamento também, e todos eles se aplicam aos nossos dias.
Então a palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus foi verdade para as gerações passadas. A palavra de Deus é verdade para a nossa geração. E a palavra de Deus continuará sendo verdade para as gerações futuras. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, diz que a palavra de Deus é cruz e loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Algo que é morto não tem poder. O que tem poder é somente o que é vivo. Somente coisas vivas podem operar. Então a palavra de Deus é viva. Mas não somente viva, ela é eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. A época em que a carta aos Hebreus foi escrita, a espada de 2 gumes era a arma mais afiada que existia. A arma mais poderosa que um homem podia empunhar. Porque uma espada de 2 gumes, como os irmãos sabem, ela corta dos 2 lados. Então, de qualquer lado que você acertasse a espada na pessoa, ele estava lascado. E também ela possuía uma ponta afiadíssima. Então, bateu, cortou. Bateu do outro lado, cortou de novo. Enfiou, furou. Era uma arma poderosa. Essa alegoria usada pelo escritor de Hebreus, ela deve nos lembrar de algo muito sério. Justiça de Deus. A espada, como nós vimos no livro, na carta aos Romanos, ela é punição para os maus. Mas a espada também ela é proteção para os bons. Nós devemos prestar atenção nesse fato, porque Paulo na carta aos Efésios também chama a palavra de Deus de espada, a espada do Espírito, que faz parte da armadura espiritual do cristão. Consideremos a espada, justiça, punição para os maus, proteção, consolo para os bons. Mas a palavra de Deus, ela não é só uma viva, eficaz como a espada de 2 gumes. Ela também é uma palavra reveladora. Uma palavra que penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus, ela possui a acuidade do bisturi de um cirurgião. Ela revela o que somos e aquilo que não somos também. Ela penetra a medula da nossa moral e da nossa vida espiritual e discerne o que está dentro de nós, tanto aquilo que é bom quanto aquilo que é mal. As motivações humanas são reveladas perante a palavra de Deus. Eu posso esconder os meus pensamentos de vocês. Eu posso esconder quem eu verdadeiramente sou de todas as pessoas. Posso enganar todo mundo, mas eu não consigo enganar a Deus. A palavra de Deus, ela revela, ela traz à tona o pensamento, o coração humano, as motivações humanas. E por isso mesmo, se eu quero saber se algo é certo ou é errado, o que eu faço? Coloco essa coisa na balança da palavra de Deus. Se eu quero saber se algo é bom ou mal, o que eu faço? Meço. Pego a fita métrica da palavra de Deus e meço.
Isso serve para comportamentos, isso serve para atitudes, isso serve para todas as coisas da nossa vida que precisam ser discernidas. Preciso tomar uma decisão, preciso discernir entre um caminho e outro, onde eu vou buscar a solução na palavra de Deus. Preciso saber sobre a educação dos meus filhos, onde eu vou buscar? No Isamitiba? Sim, também, mas o melhor manual de educação dos filhos está aqui, a palavra de Deus, que revela todas as coisas. Nós não só devemos ouvir a palavra de Deus, mas devemos deixar que ela nos molde, porque como ela penetra, ela corta, ela separa, ela é capaz de discernir o bem do mal, ela é capaz também de nos moldar, como o bisturi de um cirurgião molda as pessoas. Mas a palavra de Deus, ela é mais para nós do que isso. Ela é também uma palavra de justiça. Versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Nada pode ocultar-se de Deus. Ele vê tudo que fazemos e tem conhecimento de tudo, até que nós pensamos. Mesmo que a gente esteja passando por cima da onipresença, da onisciência de Deus, Deus sabe, Deus vê. Nós podemos estar no cantinho escuro do nosso quarto, protegidos pelas paredes, pela escuridão, mas Deus está ali conosco. Deus está em todos os lugares e Deus sabe todas as coisas. Ele é onipresente, Ele é onisciente. Quando procuramos nos ocultar de Deus, Deus nos vê. Não temos lugares secretos para Deus. No Salmo 139, o salmista diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. E de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua. E Tu, Senhor, já a conheces toda. Não há ocultos para Deus. Então, à luz desses versículos, desses 2 versículos da carta de Hebreus, que a gente possa guardar essas 3 informações no nosso coração. Que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é uma palavra reveladora e é uma palavra de justiça. Diante disso, eu quero trazer 3 aplicações para os irmãos. Primeira aplicação que é necessária que a gente faça dessa palavra é que, conhecendo a palavra de Deus, não existe outra opção para nós, a não ser reconhecer Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Não há outro caminho além desse. Quero convidar os irmãos a ouvir o que está escrito no Evangelho de João, quando Jesus diz: se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Não há escapatória. Aqueles que não reconhecem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador,
perecerão, não encontrarão a salvação. Estão condenados por causa da palavra de Deus. Palavra de Deus que é palavra de justiça. É palavra de amor? Amém. Porque nós não poderíamos nos salvar sozinhos, mas o Senhor Deus providenciou em Jesus Cristo salvação. Como diz esse texto de João que eu acabei de ler, eu vim ao mundo para salvá-lo. Então, confesse Jesus como Senhor e Salvador e receba todos os benefícios da palavra de Deus. Receba a salvação, o perdão dos pecados. Se você ainda não fez isso, faça. Se você quiser conversar conosco no final do culto sobre isso, procure-nos, fale sobre isso. Aceite Jesus como seu Senhor e Salvador. Segunda coisa que nós precisamos, diante do que foi dito, é falar sobre a palavra, é conhecer a palavra. Todo instrumento de precisão precisa ser manuseado com perícia. E aí eu até anotei ali, erro de paralaxe. Um dia desse eu estava conversando com meu irmão Gilmárcio e falando, por incrível que pareça, sobre esse mesmo tema, que a gente precisa medir todas as coisas sobre a palavra de Deus. E aí ele me falou, mas nós precisamos evitar o erro de paralaxe. Falei, meu Deus do céu, nunca ouvi falar disso. Então, o que vem a ser o erro de paralaxe? É um erro que ocorre pela observação errada na escala de graduação, causado por um desvio óptico, causado pelo ângulo de visão do observador. Isso ocorre muito quando a gente trabalha com instrumentos de precisão, como, por exemplo, pipetas, medidores, e quando a gente usa, por exemplo, esse aparelhinho aqui, o multímetro, que foi o que a gente usou no dia lá, como exemplo do que a gente estava conversando. Por exemplo, quando a gente vai medir a amperagem, a gente usa esse aparelhinho aí, entre outras coisas. Mas se você não observar a agulha do ângulo correto, você poderá ter uma medida errada. E, portanto, um erro de paralaxe. Ou seja, podendo obter uma medida maior ou menor que a correta, dependendo do ângulo de observação. O que eu quero dizer com isso, então, em relação à palavra de Deus? Que erro de paralaxe é esse em relação à palavra de Deus? Meus irmãos, se eu não tiver perícia, se eu não conhecer a palavra, eu posso ser induzido ao erro. E é isso que, infelizmente, muitos têm feito. Usando textos fora de contexto na Bíblia, como pretexto para a heresia, como diz um grande amigo meu. Texto fora de contexto é pretexto para a heresia. Nós podemos ser levados por ventos de doutrina, e é contra isso que o escritor de Hebreus está se pronunciando. Meus irmãos, permaneçam firmes na sua confissão de fé, como ele diz logo a seguir, no versículo 14. É preciso permanecer na confissão de fé. É preciso perícia, é preciso ter precisão ao manusear a palavra de Deus. E como é que nós vamos adquirir isso? Simples, fácil. A igreja nos fornece meios para isso. Nós temos o nosso culto de oração às quartas-feiras, que é oração e estudo. Nós temos uma escola bíblica aos sábados. Nós temos uma escola bíblica aos domingos. Nós temos culto aos domingos à noite também. E mais do que todos esses instrumentos, nós temos o Espírito Santo de Deus. Lendo a Bíblia e pedindo a iluminação do Espírito Santo. Senhor, eu vou ler a tua palavra agora. Ilumina-me para que eu possa compreendê-la. Para que eu possa aprender a manejar. Nós temos aqui profissionais de diversas áreas. E se eu perguntar aqui,
como é que eu fico bom para dirigir para o Jaime, que é motorista? Ele vai dizer, dirigindo. É mesmo? Se eu perguntar para o Isaac, que além de motorista, é instrumentista, como é que eu faço para tocar violão? Como é que eu fico bom para tocar violão? Tocando violão? Como é que eu fico bom para cozinhar, Silas? Cozinhando, vai pro fogão, meu irmão. Como é que eu fico bom na palavra de Deus? Como é que eu adquiro precisão na palavra de Deus? Lendo, estudando, devorando a palavra de Deus. Não há outro meio de nos tornarmos hábeis em manusear essa espada para a nossa salvação, para a nossa proteção. Terceira aplicação para as nossas vidas: submissão à palavra viva. Deixar-se moldar por Deus através da sua palavra. E essa de todas é a parte mais difícil. Porque nós vamos encontrar na palavra de Deus coisas, leis, mandamentos que por vezes vão nos contrariar. Nós vamos encontrar palavras que por vezes vão deixar o nosso coração entristecido, porque nós temos a tendência de escolher, como diz o escritor, o caminho largo, o caminho tranquilo. E a palavra de Deus nos confronta e nos chama ao caminho estreito. Por vezes nós vamos ver na palavra de Deus, como nós estávamos hoje mesmo estudando no capítulo 5 de Hebreus, que nós vamos ser chamados ao sofrimento. Mas um sofrimento que nos molda, que nos prepara para a vida. Então, meus irmãos, é preciso se deixar moldar pela palavra de Deus. É preciso se deixar transformar pelas coisas que nós vamos aprendendo na palavra. E essas três aplicações são um crescente. Eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. E porque Ele é meu Senhor e Salvador, eu quero conhecer a sua palavra. E porque eu conheço a sua palavra, eu sou moldado por ela, eu sou transformado por ela. Essa palavra que é viva, que é eficaz, que discerne os propósitos do meu coração. E essa palavra, que é a palavra que há de me julgar no último dia, no dia final. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, eterno Pai, nós queremos, Senhor, nos curvar diante da sua palavra, Senhor, reconhecendo toda a eficiência e eficácia dessa palavra que é viva, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, que diante disso, essa palavra possa penetrar nas nossas vidas como espada de dois gumes e separar, Senhor, tudo que é mal, tudo que é ruim, tudo que não provém de Ti, Senhor. E que diante disso, Senhor, nós possamos jogar todo esse lixo fora das nossas vidas, Senhor Deus. Nós te pedimos, Senhor, que nós tenhamos ânimo para estudar e compreender a Sua palavra, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, nessa noite, que nós possamos encontrar, Senhor, prazer, alegria em meditar a Sua palavra, Senhor, como nos diz o salmista no Salmo 1. Que nós possamos, Senhor, como bons leitores e manejadores da Sua palavra, levá-la, Senhor, aos nossos irmãos, para que outros possam conhecer a Ti, para que outros possam amar o Seu santo nome. Tudo isso, ó Deus, te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.